Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Idoso Cuidado. Eu sou Paulo Ramalho, me faça acompanhar aqui do meu parceiro e irmão Rafael Ramalho. Oi, pessoal. E hoje é o Dia Internacional do Autocuidado. Então nós vamos levar aqui uma conversa para dividir a nossa experiência do que foi aí cuidar da nossa mãe nos últimos 5 anos, a Dona Maria, e como que a gente lidou com essa questão aí do nosso autocuidado. Eu acho que cuidar de um idoso muitas vezes vai acabar requerindo boa parte do tempo que você tem no dia útil. E acho que foi um ponto que se mostrou bem marcante para a gente. E o cuidado que nós temos com o idoso muitas vezes não é o mesmo cuidado que nós temos com nós mesmos. Então, até a gente acertar essa equação de cuidar do idoso e cuidar da gente, é difícil. A gente acaba abrindo mão de alguns pontos da nossa vida pessoal, saúde, interação social, até a questão de relacionamentos. Então, acho que é importante ter muito claro a missão de cuidar do idoso e cuidar de você mesmo. Acho que, falando por mim, eu demorei bastante para encontrar esse equilíbrio. Eu diria para você que esse desafio de quando nos foi apresentado, né, desde da, da situação que a mãe não pôde mais morar sozinha, como ela sempre insistiu em morar e tudo mais, eu diria que nesses 5 anos eu não consegui, pelo menos eu, não consegui, nem me atentei muito para isso. Eu acho que me autoconhecendo agora, que a gente tem um pouco mais de tempo, né? Sim. Depois que eu cuidei da mãe e agora, mais recentemente, terminou minha missão de ajudar a Mônica, minha esposa, a cuidar da minha sogra, eu diria que esse desafio, eu acho que ele toma muito, ele se apresenta de uma forma muito desafiadora para os filhos e tem muito a ver também com essa questão do relacionamento que o filho ou a filha, ou os filhos têm com o pai, com a mãe. E, assim, como foi para mim? Eu já tinha aquela rotina de fazer meus exames anuais, eu sempre dei minhas corridas para preparar para maratona e tal, isso já eram os meus autocuidados. Mas eu confesso que muitas vezes aí, nas demandas que a gente queria atender bem a mãe, eu abri mão muito dessa questão da gestão do tempo pessoal para poder tocar essa questão de cuidar da mãe. O que me ajudou um pouco foi que justamente esse desafio veio bem na época que eu aposentei do meu trabalho, passei para reserva, e mesmo nessa segunda profissão, nesse segundo desafio de estar empreendendo no mundo de tecnologia e tal, ter a minha liberdade de agenda, de horário de agenda, foi um ponto positivo. Sim. Mas eu faço, por exemplo, ideia de como foi para você, né? Você trabalhava e não era dono da sua agenda. Você tinha as suas responsabilidades no É. trabalho. Você não estava aposentado, eu estava, né? Sim, Então, quem nos acompanha, até para poder setar, você está na casa dos 40, eu estou na isso, casa dos 60. exatamente. Então, acho que são duas experiências, dois mundos que a gente pode compartilhar aqui. Então, só para não estender, que foi positivo eu ter um tempo de ser dono da agenda e o que foi desafiador foi justamente aprender a cuidar da mãe. Isso demorou muito tempo, todos os desafios, e eu acho que isso tomou um pouco, desviou meu foco do autocuidado. São pontos importantes ali. Acho que quando você é dono da agenda, fica mais fácil de Sim, fazer algumas concessões e reorganizar o tempo. Passando a experiência de funcionário, CLT, trabalhando no dia a dia, eu tinha que usar muito do tempo livre. Então, depois do trabalho, antes do trabalho, horário de almoço. E aí, com isso, o que no começo acarretou? Tinha dia que eu não almoçava direito, tinha dia que eu não jantava para poder resolver um imagina. assunto da mãe, tinha dia que eu tinha que acordar 4, 5 da manhã para poder resolver alguma questão antes de entrar para trabalhar. Então, isso acabava tirando o tempo que eu poderia dedicar. Então,
No começo, eu não conseguia fazer atividade física, eu me alimentava mal. E o ponto principal é, você vai desligando de pequenas coisas do dia a dia, que aí vão gerando impacto. Eu acho que para quem cuida de um idoso, é importante ter em mente que você precisa se cuidar também, apesar da carga adicional que o idoso traz para sua vida. Então, um exemplo, nas nossas divisões de tarefa, eu fazia compras para a mãe. Compras de supermercado, itens de farmácia. E tem itens de supermercado que você tem que comprar frequentemente, frutas, verduras, legumes. E por mais que com o tempo a gente encontrou uma receita para otimizar, no começo era difícil, porque aí eu deixava de fazer as minhas compras, eu deixava de me alimentar, como eu já falei, para conseguir entregar a alimentação correta para nossa mãe. E isso que nós tínhamos apoio, depois de algumas tentativas de cuidar por conta própria, nós tínhamos apoio de cuidadoras, mas o cuidador acaba sendo uma peça nessa estratégia de execução. Ele não pensa no estratégico. Então, muitas vezes, a cuidadora me ligava no começo e falou assim: acabou tal coisa. E eu tinha que me desdobrar para poder parar o que eu estava fazendo, correr atrás e providenciar. Então, uma época que a mãe usava fralda geriátrica. Muitas vezes, até eu encontrar uma receita de não comprar muito, porque poderia ter algum tipo de alteração médica, alguma questão, ou também não comprar pouco, foi um desafio. E isso acabava tomando tempo, porque eu tinha que parar, às vezes, em algum determinado intervalo, comprar a fralda para poder entregar, por exemplo, para não ficar sem. Mesma coisa com medicação. Então, com o tempo, a gente encontrou uma receita de equilibrar o tempo para cumprir as tarefas de cuidar do idoso, ao mesmo tempo cuidar da gente. Mas no começo foi um período bem difícil ali. E dando um exemplo aqui, chegou a acontecer de eu ficar com os pneus do carro careca porque eu não, de tanto ficar na rotina de cuidar, eu não prestei atenção nesse detalhe. Eu fui perceber quando estava na estrada e o carro estava esquisito. Então, assim, até questão com a segurança no começo ali, foi impactante, sabe? É uma receita bem difícil, bem difícil. Essa questão da gente se adaptar à nova rotina tem várias nuances. Então, o autocuidado é exatamente toda essa nova dinâmica, para quem está ingressando, realmente é desafiador. Para quem já está quem já conseguiu implementar uma rotina, né? Dentro de uma estratégia, dentro do operacional lá do dia a dia, seja ele cuidando ou tendo um cuidador, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar hoje é jamais se negligenciar. Sim, né? sim. E eu acho que é como a instrução de segurança de voo, né? Primeiro você coloca a máscara em você. E a última coisa que na prática a gente pensa em fazer. Sim. Então é mais ou menos isso. A gente quer dar o melhor cuidado possível e a gente acaba focando um foco extremo, né? Nesse cuidar, nas rotinas, naquilo que você não aprendeu. E eu li uma mensagem no condomínio onde eu moro, tem aqueles monitores da eletromídia no elevador e tal. Sim. E tinha uma mensagem que dizia assim: você vai arrumar tempo se você se colocar na sua agenda. Sim. Então, assim, verdade. você falou um negócio bem interessante, que é, por exemplo, acordar um pouco mais cedo. Então, eu mesmo, uma forma de adaptar a minha rotina e tal, que muitas das vezes eu não conseguia fazer o meu treino, da minha corrida e tal, eu passei a acordar um pouquinho mais cedo e já sabendo que vários dias, devido a essa questão de cuidar da mãe, dentre outros desafios do dia a dia, eu encerrava o dia sem fazer a corrida, eu já me colocava isso para mim, Sim. na minha agenda, e já executava. Então, teve dias, inclusive, que eu acordei, assim, que ainda não tinha nascido o sol e tal, mas sem problema. Eu fui lá, corri. Isso foi uma forma de me autocuidar, né? De não, porque já é difícil a gente, já é um esforço, né? Poder cuidar da saúde e tudo mais. Porque a virada de chave para você cuidar de uma pessoa, principalmente de um idoso,
dificilmente vem com um aviso. No nosso caso foi da noite para o dia, quando a mãe caiu, e aí nós entendemos que ela tinha uma questão de fraqueza nas pernas, e aí já uma condição de saúde que vinha se debilitando por conta da idade. Então, do dia para a noite, a pessoa se vê obrigada, no bom sentido do termo, de cuidar da pessoa, porque nós gostamos da pessoa, queremos que ela fique bem, mas é aquilo, né? A gente não sabe como fazer. E é muito importante que a pessoa até perceba, e isso eu demorei para entender, falando por mim, que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar direito dela. E aí que entraram as questões de ajustar a rotina e encaixar os cuidados com a mãe no meu dia a dia. Então, exemplo, vou fazer compra para mim, já faço a compra para minha mãe. Faço as coisas em farmácia para mim, faço para minha mãe. E providenciando algumas sinergias ali, algumas rotinas em comum, eu já consegui ganhar um tempo no dia a dia. E aí, conforme você vai cuidando da pessoa, vem a questão da maturidade de saber. Alguns itens, algumas rotinas, elas são recorrentes, então a gente consegue também fazer antecipação. E aí, dando outros exemplos, quando a gente fala de buscar coisas, comprar coisas, os aplicativos, comércio eletrônico também eles ajudam muito. Então eu criei uma rotina, por exemplo, de entregas frequentes de produtos na casa da mãe, sem que eu precisasse necessariamente correr. Então eu me programava um determinado período da semana, já fazia as compras em e-commerces, Mercado Livre, farmácia, e programava para fazer as entregas. Então só isso já me deu um ganho também muito bom no que fala dessa parte de comprar insumos. E além de tudo, você comentou, dormir o suficiente, se cuidar, eu acho que é fundamental para a pessoa estar inteira para poder continuar cuidando do idoso. Você falou dos seus desafios, né? Que para quem acompanha aí a nossa história, a mãe insistiu ao máximo de não ter acompanhante nem nada, até que aconteceu um evento que ela precisou desse cuidado de acompanhamento 24 horas, como você falou. E você está falando da questão de comprar coisas, pelo que eu entendi, para deixar claro, o pessoal falava, então, por que não pede por um aplicativo? As coisas que são manufaturadas, remédio, fralda, por exemplo, não tem muito o que errar, mas é o que você falou, por exemplo, quando a gente às vezes pedia uma compra de supermercado, não vinha assim os itens, aquela escolha que a gente faz com carinho, fruta, né? A qualidade vem ruim, uma verdura vem uma verdura já, você perde uma parte, tem que descartar porque não está numa condição legal. O mesmo profissional que está lá fazendo isso pela gente e tal, não tem, por exemplo, um grande conhecimento, né? Por exemplo, tem determinadas frutas que eu não sei escolher até hoje, quando eu vou fazer compra no Oba, né? Eu pergunto para a Mônica. Então, são essas questões. E isso de comprar as coisas, prover a casa, né? Mas a gente não pode esquecer que a rotina do dia a dia é de agendar consultas, fazer bater a agenda sua com a do médico, que às vezes depende de uma agenda do convênio, com a agenda da pessoa que está cuidando, e de última hora até administrar uma manha, né? Falar, hoje eu não estou afim de ir no médico, não é questão de estar afim, né? Eu procuro, só que depois de um ano e meio, 2 anos e tal, comecei a colocar isso meio em ordem, né? Porque tinha que alinhar as vontades da mãe também. Então, tudo isso é desafiador. Você tocou num ponto que acho que um dos principais inimigos do autocuidado é a gente querer fazer tudo de forma perfeita. Isso. E nós aprendemos ali, pelo menos para mim ficou muito claro, que negociando com o idoso, a gente consegue lidar melhor com a situação. Então, por exemplo, a mãe às vezes não queria ir no médico, aí nós chegamos num consenso de um determinado número de consultas por mês que ela toparia ir. Então isso já aliviou um pouco a agenda, porque a gente sabia que tinha que marcar só X consultas no mês, que é o máximo que ela topava. Isso. E com isso também aliviava, como consequência, a questão dos exames,
até a rotina com fisioterapeuta, outros serviços que ela precisava, né? Então, eu acho que negociar com o idoso também é um ponto importante para você não sair na ânsia de querer cuidar e acabar complicando a situação. O idoso vai perdendo a autonomia de várias atividades que muitas vezes ele fazia e a pessoa que está cuidando passa a fazer. E acho que negociando, chegando nesse meio termo, fica melhor para todo mundo, né? É uma boa e velha conversa, né? E um outro ponto que eu queria destacar é assim, né? Se a gente, a pessoa que está nos acompanhando, ela não tem isso em mente, da questão do autocuidado, ela tem que lembrar que ela é o idoso, a idosa do futuro, né? Sim. Então, por exemplo, no meu caso específico, né, estou chegando na época dos 60 anos e estou fazendo esse desafio 60 a mais e procurar reescrever alguns hábitos que podem melhorar e me dar mais qualidade de vida, não só viver mais, mas viver melhor. Uma das questões que eu queria deixar aqui como exemplo próprio é a pessoa cuidar se ela vai fazer os exercícios dela com supervisão médica, né, tudo acompanhada, não sair igual um louco também e falar, agora vou me cuidar e dane-se o resto, né? Justamente ela dá uma atenção especial para as pernas, né? Sim. E no caso específico da mãe, a gente viu o quanto ela perdeu de qualidade de vida. Sim. Quando ela perdeu a força das pernas e a mobilidade das pernas. Então, no meu caso, eu pratico corrida de rua e tal, meus braços não são assim muito fortes, muito musculosos, mas as minhas pernas são. Então, assim, uma dica para quem está indo já nessa casa dos 60 a mais, ou o pessoal que quer escolher um tipo de uma atividade e tal, o simples caminhar, Sim. né? Sim. Ele tem uma correspondência de condicionamento físico e tal, similar à da corrida. Então, tem até recentemente eu vi alguns artigos que falam no mesmo tempo, né, o que é melhor, a corrida ou caminhar, cada um tem as suas características, mas não descuidar dessa questão de se movimentar, né, de fortificar as pernas para essa terceira idade. Tem a questão da sarcopenia, um monte de fatores que Sim. a gente não vai entrar aqui. E ela procurar tirar alguns minutos, principalmente naqueles minutos que são mais desafiadores e tal, para ela contar até 10, para ela respirar, para ela meditar e de interromper a sequência do perfeccionismo, da velocidade na execução, no estresse, né? E você tocou num ponto interessante que tem também o autocuidado com a saúde mental, né? Não só o físico ali de isso, exatamente. atividade física, alimentação, sono, que é importante para a pessoa estar inteira para cuidar do idoso, mas essa questão mental, né? A mãe tinha uma personalidade forte e muitas vezes geravam conflitos até a gente tentar apaziguar ali e achar a receita, né? Mas muitas vezes eram situações sobrecarregadas ali psicologicamente, né? Então, mãe por vezes chorava, gritava, enfim, se exaltava, e aí acho que a pessoa também tem que entender que se ela não tiver um pouco de inteligência emocional, acho que é um tema bem interessante para o pessoal se informar ali, caso não conheça, para entender que aquilo, nem sempre o que ela está falando direcionado a você é com você. Muitas vezes são as frustrações da pessoa, são questões que a pessoa precisa tratar, e até se a família, se o cuidador tiver condição, colocar para fazer uma terapia, perceber que tem essa questão de psicológica do idoso, mas enfim, é importante também que a pessoa tenha o autocuidado com relação às questões mentais dela, para estar inteira, porque muitas vezes o cansaço que nós identificamos era mental, também não era, tinha situações que não era tanto físico. Era a pressão psicológica de cuidar da pessoa, a responsabilidade, muitas vezes esses momentos de exaltação vão gerando uma carga emocional grande que a pessoa precisa extravasar. Então, a atividade física ajuda, às vezes um momento se puder revezar com outra pessoa também, igual nós fazíamos em momentos de tensão psicológica, a gente se revezava ali para não sobrecarregar mentalmente um para o outro, né? Trocava quem estava apanhando para quem que era o filho ruim, quem que era o filho bom, então, e isso é importante também. Eu acho que assim, para pontuar, são 4 aspectos. Certo. A gente foca muito no aspecto físico. Sim. Mas a gente tem o físico, tem o mental, tem o emocional
e tem o espiritual. Sim. São 4 dimensões aí do ser humano e a gente às vezes foca muito no físico, né? Físico a gente já falou bastante. Você trouxe agora 2 outros, né? Que é essa parte mental e essa parte emocional, que acabam se conectando os dois. Sim. Isso é um desafio que eu ainda estou procurando entender e aprender, que na minha vida eu ainda não fiz terapia, nem nada, procuro me entender sozinho, mas muitos dos bloqueios que a gente tem, e a gente às vezes não toma pé disso, é justamente a questão de situações que a gente acabou até desenvolvendo, ou na infância, ou que trouxe para hoje, né? E tem aquela música lá do Pais e Filhos, né? Sim. É de quem? Do Renato Russo? Legião Urbana. Legião Urbana. Então, ele tem muito a ver, ele coloca muito num prisma assim, bem inteligível essa questão. Então, a questão da gestão emocional também é uma outra coisa que eu estou procurando estudar bastante, e tem, por fim, a espiritual, né? Sim. Que tem certos momentos que só por Deus mesmo, né? Mas eu acho que é isso, é você buscar o equilíbrio, você como um ser, em todo momento que você está fazendo, no trabalho, no cuidar do idoso, no dia a dia e tal. Como cuidar do idoso é um desafio assim que se apresenta meio como você falou, a gente até sabe que um dia vai chegar, né? E quando ele chega, o desafio maior é em relação a isso. Eu acho que aí a pessoa tem que dar um estalo, e por isso que talvez exista o dia de hoje, né? Sim. Para as pessoas pararem, pensarem, discutirem, conversarem, como a gente está conversando aqui, nessa questão do autocuidado do cuidador. Inclusive, só para não tomar do seu tempo, mas assim, eu acabei de concluir no dia 22, depois de 5 meses, o curso de cuidador de idoso, que a gente cuidou da mãe de forma empírica. Foi. E agora que a gente cumpriu a missão com ela, eu estou procurando aprender. E dentre o curso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nas 200 horas que ele tem de curso, tem um tópico que fala do autocuidado do cuidador. Sim. Então, assim, na teoria, beleza, a gente sabe que existe e tal e tudo mais. Eu acho que o grande desafio, passando a palavra, é como fazer isso, né? Eu acho que esse grande desafio que nós temos, quando você fala sobre o cuidador, falando por nós, falando pelas pessoas que nos ajudaram ali, Cuidador profissional. Um cuidador profissional, acaba gerando também um estresse para a família, porque o cuidador muitas vezes ele transfere para a família algumas questões que ele identifica com o idoso, com a pessoa que está sendo cuidada, e muitas vezes o cuidador acaba virando outra pessoa que a família tem que cuidar. Então, eu me deparei em algumas situações tendo que administrar um caos ali com a mãe, que estava estressada com alguma coisa que a cuidadora nem fez de errado, mas nos princípios da mãe a cuidadora fez errado. E aí você entender, a cuidadora estava num pico de estresse porque não teve a questão emocional bem desenvolvida ali na situação, para entender que era uma frustração da nossa mãe. E aí eu chegava ali, o caos instaurado na casa, e tinha que acalmar a mãe, acalmar a cuidadora, conversar com as duas individualmente. E isso gera uma carga emocional muito grande para todo mundo que está envolvido. E nisso, para você perder essa questão do equilíbrio e você desandar nessa questão do autocuidado, é muito fácil. Você está me trazendo alguns pontos aqui que eu acho que a gente pode até... são ganchos para outras conversas aqui, né? Sim. E até eventualmente trazer algumas pessoas que possam nos ajudar. E só para o pessoal entender, até a gente chegar em acertar nas duas cuidadoras, que por um bom tempo nos acompanharam até o fim da missão da mãe, a gente passou por essa questão de tentativa e erro, né? E aliado ao fato da mãe nunca ter tido uma empregada, uma pessoa estranha dentro de casa. Então isso acabava assim. São outras situações que a gente vai conversar em outros encontros, mas como gancho isso aí realmente afetava. Você já tem que se autocuidar. Sim.
e ainda administrar as tretas, vamos dizer assim, né? A boa e velha treta, né? Muitas vezes a treta era por nada, absolutamente A nada. gente sabe. Mas aí no fundo, quando você para olhar, você fala, poxa, era uma mulher que tinha independência, morava sozinha, e aí cuidava da própria roupa, ela dobrava a calça de um jeito. A cuidadora dobrou de outro jeito, pronto, deu um motivo para virar o caos. E aí quando você entender, não, ela só tá frustrada porque antes ela cuidava da própria roupa e chegou num ponto que nem isso ela conseguia cuidar mais. Eu acho que a frustração do idoso tem muito a ver, se ele não tem uma questão mental ali, né? Se não tem algum problema tipo Alzheimer, coisa do tipo, se ela, que no caso da mãe ela tinha problemas musculares na perna, mas a cabeça dela era 100%, né? Sim, mas faltava essa vivência de ter sido patroa propriamente dita, né? Ela enxergava a cuidadora como qualquer coisa menos uma cuidadora, uma pessoa que estava lá para ajudar, e isso dificultava muito a convivência. E aí essas questões de você ainda tem que administrar toda a parte técnica da manutenção da casa e ainda ter que administrar essas situações onde isso, acho que no fim do dia, essa descarga emocional, por mais que você seja equilibrado e tudo mais, uma coisa é fazer com estranhos, né? E outra questão é você fazer para você mesmo. Então, por mais que você quisesse ali ser o mediador e tudo mais e resolver a questão, você via a questão da mãe estar chateada e sabia que não era por causa do cuidador, da cuidadora, era por uma questão da situação dela, né? De saber que está chegando, assim, cada dia que passa você já está no segundo tempo do jogo, né? Você está na segunda e última parte da sua vida, que as coisas às vezes não são do jeito que você queria. Então isso aí também, acho que a descarga emocional não é nem tanto pela treta, mas você ter empatia de ver o seu pai e a sua mãe passar por aquilo. E aí que vem um gancho que, não que a gente não vá passar por isso, mas se a gente tiver mais condições do nosso veículo de usar, de passar aqui pela vida, que é o nosso corpo, se a gente conseguir judiar menos dele e cuidar um pouco mais, eu acredito que a gente vai dar, quando chegar a nossa vez, menos trabalho, a gente vai ter mais autonomia e a gente vai colaborar mais com as pessoas que eventualmente podem estar conosco lá. Então acho que esse é o gancho para a gente ir fazendo um resumo de tudo que a gente falou hoje. Acho que as mensagens principais, considerando nossa experiência, é muito na linha de arrume o tempo na agenda para você mesmo, e entenda que é um processo, é uma maratona, né? Não é um processo que vai ser longo, vai ser cansativo, vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você não quer, você quer pisar na casa da pessoa e a pessoa que você ama, que você está cuidando, porque muitas vezes você deixou desequilibrar essa equação ali de cuidado físico, cuidado mental, você às vezes não dormiu o suficiente, você não comeu bem, você deixou de resolver alguma questão que era importante para você e isso acaba refletindo no teu estado de espírito. Então, acho que compartilhando a nossa experiência tenta ao máximo fazer equilíbrio dessas disciplinas, desses pilares da tua vida. Procure entender que esse processo, com o tempo ele melhora. Acho que é uma certeza que a gente pode passar assim. Se você estiver comprometido em identificar pequenas melhorias, você vai ter uma melhora em grande escala com o passar do tempo. Certo. Não é rápido, isso é fato. Não vai ser rápido. Acho que a gente pode, com o nosso conteúdo, contribuir um pouquinho com as pessoas, passar um pouco do conhecimento, da nossa experiência. O objetivo é esse. Mas o autocuidado é fundamental, pessoal. Acho que se não tiver um autocuidado, se você não cuidar bem da tua máquina ali, a máquina, se não está bem regulada, ela não produz direito, né? E para concluir, vou te fazer uma pergunta. O que você não deixava de lado e agora, infelizmente, pela questão de não ter mais esse desafio de cuidar da mãe, né, e da sua sogra também, como é o meu caso, agora você se cuida? O que você reescreveu de hábitos, né? Tendo tempo, e que se você tivesse
essa sacada que a gente está compartilhando aqui hoje, talvez você levasse para lá arrumando tempo para fazer, que não fosse só essa questão aí do físico e tudo mais. O que você, qual a sua autoavaliação? Porque falar que os outros têm que fazer é fácil, né? O duro é a gente fazer pela gente mesmo, né? Então eu tô nessa vibe do desafio 60 mais. Sim, sim. Falando do meu caso, eu acho que o ponto principal foi, eu descuidei muito da alimentação, eu ganhei bastante peso nessa época de cuidado da mãe, inclusive por conta da pandemia, que nós começamos a cuidar dela antes da pandemia. Um outro desafio também. Que foi um outro desafio, como cuidar de uma pessoa que tem necessidades específicas com restrições da pandemia. Então eu abri muito mão de alimentação, me alimentei muito mal. Certo. E hoje, na linha do que você falou, da gente cuidar melhor do corpo para chegar numa velhice, numa condição melhor, eu estou buscando reverter isso e hoje é fundamental, assim, uma alimentação equilibrada, acompanhamento com a nutricionista, eu estou fazendo e está ajudando bastante. Legal. Então são coisas que antes não, estou passando na feira para comprar verdura para mim e comer um pastel. E aí isso foi gerando um prejuízo para mim a ponto da máquina não desregular. E aí eu comecei a ter problemas, não conseguia às vezes ajudar a mãe a se movimentar, né? Por mais que a gente com o tempo aprendeu a técnica, eu não tinha o condicionamento físico para ajudar em muitas vezes, porque em algumas situações precisa. Às vezes o joelho dela assim travava, né, entre aspas ali, né? Ela tinha dificuldade de levantar, tinha que ajudar a movimentá-la, sair do sofá, a deitar na cama. E para mim a questão foi a má alimentação, ela trouxe uma série de problemas que aí com o tempo eu consegui melhorar um pouco e agora depois que a gente terminou a missão de cuidar da mãe, estou melhorando ainda mais. Sim. Essa questão da alimentação eu venho também atentando um pouco mais e por mais que seja difícil, né, procurar cada pequeno hábito, né? Sim. Então falar alguns nãos para alguma coisa que a gente sabe que pode nos impactar, né? E bom, eu acho que é isso. Você quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que só passar para o pessoal a questão. O autocuidado, ele é fundamental. É o teu principal aliado. É fácil a gente descuidar, por mais que com o tempo você encontre a receita. Essa receita, ela também é um caminho fácil para você se desviar. Então o importante é sempre se incluir na agenda. Se for preciso, fazer suas coisas primeiro, igual você comentou, de acordar mais cedo para garantir uma atividade física, ou resolver os teus problemas antes para poder resolver depois as questões que estão ligadas ao cuidado do idoso. Acho que o ponto principal é esse, não tira de foco o autocuidado. Por experiência própria, o prejuízo é maior para você e você vai falhar em alguns pontos de cuidado do idoso. Bom, eu acho que é isso. Pô, agradeço aí o bate-papo, é bem legal. Às vezes chega a ser meio emocionante, né, quando a gente lembra dessa nossa jornada. Mas o objetivo é esse, é procurar ajudar e compartilhar com as outras pessoas que estão passando por isso, ou vão passar por isso, ou que também estão querendo chegar na melhor idade, né? Mais inteiraço. Não, é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Acho que é compartilhar com a turma esses pontos. E, turma, contem conosco. Se vocês quiserem, deixem algum comentário, mandar alguma questão, a gente ajuda na medida do possível. Acho que era isso. Então, bora se cuidar. Então tá bom. Quem quiser aí fazer sugestões de pauta e tudo mais, o nosso @ aí é Idoso Cuidado, no YouTube, nos demais canais e no Instagram, @Idoso Cuidado Oficial. Tá bom? É isso aí. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Rafa. Valeu. Até mais. Tchau.